CPI das Bets. Influenciadora Virgínia Fonseca vai a depoimento com direito ao silêncio. E você vai ver ainda. Número de homicídios no Brasil cai 20% pela primeira vez em 11 anos. E ainda, INSS notifica aposentados vítimas de descontos a partir de hoje. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Bom dia para você que decidiu ficar mais bem informado. Agora são 11 horas e 30 minutos, vai virar para 31. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, a Comissão de Inquérito do Senado investiga apostas online ou aplicadas a jogos virtuais, além do uso das ações para lavagem de dinheiro. Hoje, nesta terça, o Senado iniciou a investigação para entender a participação de influenciadores na divulgação das apostas. A influenciadora Virgínia Fonseca chegou agora há pouco, convocada para dar depoimento sobre o seu envolvimento nas bets. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para que ela possa ficar em silêncio e seja acompanhada por um advogado durante todo o depoimento. Os conteúdos digitais de Virgínia Fonseca atingem milhões de pessoas. Somente no Instagram são 53 milhões de seguidores. Em novembro de 2024, a influenciadora foi convocada para depor na CPI das Bets. A casa considera fundamental compreender o alcance e as responsabilidades éticas associadas às divulgações. Virgínia é uma das pessoas que já usou as redes sociais para divulgar grandes empresas de apostas esportivas. Ainda no ano passado, um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que mais de 1,3 milhões de brasileiros ficaram inadimplentes devido às apostas em cassinos online. De acordo com a pesquisa, 22% da renda disponível das famílias brasileiras foi destinada às apostas. Atento às consequências sociais e financeiras dos brasileiros, o governo federal anunciou um pacote de medidas para regularizar o mercado. Na época, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu um esforço para restringir a publicidade do setor e atentou à necessidade de uma regulamentação adequada. O ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para a influenciadora e apresentadora ficar em silêncio durante o depoimento e não se autoincriminar. Virgínia Fonseca é obrigada a colaborar com informações relativas a outras pessoas investigadas pela comissão. Na próxima quinta-feira, a CPI deve ouvir a advogada Adélia Soares. A suspeita de que a profissional tenha ajudado uma organização estrangeira para uma operação ilegal de jogos de azar no Brasil. A convocação da influenciadora Virgínia Fonseca foi feita em novembro do ano passado pela relatora da CPI, a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Segundo a parlamentar, a presença de Virgínia é necessária pela popularidade e relevância da apresentadora no mercado digital, onde influencia milhões de seguidores em diversas plataformas. Só para ter uma ideia, são mais de 53 milhões de seguidores. Segundo termos do contrato com uma casa de apostas online, ela teria recebido um adiantamento de 50 milhões de reais em dezembro de 2022 e ganharia 30% de tudo que os apostadores perdessem ao acessarem o site por meio de seu link, o que ficou conhecido como cachê da desgraça alheia. Na prática, para ter uma ideia, se um seguidor perdesse R$100 em uma aposta, R$30 iriam para a Virgínia. Para ter noção do poder de influência, o primeiro anúncio dela para a empresa foi veiculado em janeiro de 2023 no Instagram e atraiu 120 mil novos usuários da plataforma. Além de Virgínia, a CPI já convocou outros influenciadores para prestarem depoimentos. Para falar sobre
sobre esse assunto. Eu convido agora para dividir tela comigo o advogado Antônio Carlos Moradi. Doutor, bom dia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bom dia, tá? Doutor, as apostas geraram uma crise muito grande, né, de dívida enorme dos brasileiros, um problema sério também de saúde mental no Brasil. A CPI do Senado, ela pode resultar em alguma mudança na legislação, na liberação ou proibição dessas apostas online? Claro que sim. Pode e muito. Tanto porque apesar da legislação ser bastante rígida, estão driblando essas normas para que as casas de bet tenham mais apostadores. Isso é óbvio, não é? Portanto, essa forma de captar apostadores é uma coisa abjeta, né? E, sim, o Senado tem condições de fazer isso, influenciando, inclusive, o Congresso num todo. Eu acho que a senadora Soraya está fazendo um trabalho hercúleo. E mais, eu vi agora há pouco a notícia, né, a informação, que já há bom tempo o ministro Haddad vem pedindo que as propagandas, a disseminação das informações sejam mais atendidas, né, melhor atendidas pela fiscalização, né? E isso não vem acontecendo, muito pelo contrário, as coisas estão cada vez piorando. E os jogos de azar, principalmente as bets, fazem não só pessoas perderem dinheiro ao ponto abissal, como também fazem corrupção. Corrupção não só ao redor dessas instituições de aposta, entre aspas, como também no próprio esporte. Isso é terrível. Agora, doutor, na reunião da CPI, no dia 29 de abril, Daniel Pardim Tavares Lima, ele foi preso em flagrante por falso testemunho. Os senadores, a relatora Soraya Tronic, ela entendeu que ele mentiu durante o depoimento, na comissão. Agora, hoje, a influenciadora Virgínia, ela foi convocada como testemunha, só que ela obteve o direito de ficar em silêncio. Ela pode responder criminalmente ou acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse empresário, sair presa de lá? Bem, se ela ficar calada e acionar a decisão do ministro do Supremo, sim, claro, ela pode a todo momento dizer que ela tem o direito de ficar calada e não responder às perguntas. Mas, em algum momento, algo ela falará. E se isso for venal, se isso não for verdade e for constatado pela relatora ou por qualquer um dos que estão ali na mesa, isso sim pode acontecer. Ela pode ser presa ou pode ser retirado dos autos, ou melhor, e pode ser retirado dos autos o que ela estaria falando que não fosse verdade, viu? Doutor, os jogos de aposta, jogos online, eles foram registrados no Brasil, são legais no Brasil, né, mediante a lei de 2023, mas a gente acompanha, né, várias empresas ilegais. O governo federal ele já disponibilizou uma lista das casas de apostas que foram legalizadas. Mas o que a gente vê é que ainda há muita irregularidade, né, com relação a esse assunto, a esse setor, né, e há muita lavagem de dinheiro. O que pode acontecer, doutor, a partir de agora, mediante essa CPI? Quais serão os próximos passos
eu perguntei, foi a minha primeira pergunta, né? Se isso pode desencadear alguma mudança na legislação, só que a gente sabe que há muito dinheiro envolvido, né? E movimenta, querendo ou não, a economia, para bem ou para mal. Mas, mediante essa CPI, que vai durar ainda um bom tempo, quais serão os próximos passos no Senado agora, doutor? Veja, eu não acredito muito que movimenta a economia, e sim que afunila esse parco dinheiro que essas pessoas estão colocando ali e perdendo, né? Porque o jogo de azar foi feito para que elas perdessem, né? Esse dinheiro está sendo mandado para fora do Brasil e para poucas pessoas, né? Essas bets são poderosas, né? Elas não se iniciaram aqui no nosso país. Isso tem uma tecnologia norte-americana, europeia. Eu presenciei momentos de funcionários ingleses que paravam o seu trabalho para assistir jogos diversos, né? Torcendo para que as suas bets dessem certo ali, eles ganhassem alguma coisa, parassem o trabalho, né? Com os clientes olhando para eles. Então, quer dizer, isso não é algo que está acontecendo só no Brasil. Isso veio tardiamente, mas veio muito ruim, né? De forma muito ruim. Ora, se é importante esse mercado para o Brasil, então que se modifique isso. Veja, eu vou comentar uma coisa muito importante, muito interessante. Nos Estados Unidos, há 200 anos atrás, começou um genocídio indígena, né? E, com base nisso, o governo norte-americano tentou compensar algumas questões em relação ao indígena norte-americano. E deu para o indígena norte-americano a condição deles poderem ter em suas reservas cassinos. Ora, isso foi muito bom, né? E até certo momento foi muito bom porque houve uma distribuição, né, de forma cooperativa entre todos os indígenas daquele local, daquela região, né? Por que não fazem isso aqui no Brasil também, né? De forma controlada, de forma fiscalizada. Agora, vem para cá pessoas já com muito capital, né? Que investem em influenciadores, né? Esses influenciadores são vistos por crianças, por adolescentes, por pessoas incautas. Ora, é óbvio que vai acontecer coisas ruins. Portanto, eu acho que sim. Eu acho que a partir dessa CPI, caso aconteça realmente algo de bom nela, né, isso se emanará para todos os lados, tanto para o Executivo, quanto para o Legislativo e para o Judiciário. Eu acho que a Polícia Federal deve atuar em peso, viu, em relação a isso. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise, doutor. Vamos continuar acompanhando, né? A gente espera que essa CPI ela resulte numa mudança de fato significativa no Brasil, porque milhões de pessoas estão endividadas. É um impacto muito grande no cenário familiar do Brasil e econômico, claro. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir. Eu espero falar contigo numa próxima. Nós falamos com o advogado Antônio Carlos Moradi. Obrigada, doutor. Até. Muito obrigada. Um ótimo dia. E olha, você acompanha agora imagens ao vivo da influenciadora Virgínia Fonseca, neste momento no Senado, prestando o seu depoimento na CPI das bets. Como eu disse, o STF, o ministro Gilmar Mendes, concedeu o direito dela ficar em silêncio para não se incriminar. E veja a seguir, Brasil e China assinam declaração sobre a guerra na Ucrânia. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo em São José dos Pinhais, no Paraná,
17 graus, tempo bem encoberto. Nós voltamos já já. Horas e 47 minutos agora, nós estamos de volta com mais notícias. O INSS começou a notificar nesta terça-feira os 9 milhões de beneficiários afetados pela fraude. O aviso acontece exclusivamente pelo aplicativo oficial da entidade. A medida vale a partir de um recorte de 5 anos, ou seja, desde março de 2020. O contato será feito exclusivamente pelo aplicativo oficial Meu INSS e, portanto, não haverá contato por telefone, mensagem SMS ou via WhatsApp. Após serem informados pelo aplicativo, o Instituto vai disponibilizar canais diretos para que os aposentados e pensionistas tenham a informação de qual foi a associação que efetuou os descontos irregulares e qual o valor descontado. A partir dessas informações, o associado vai poder reconhecer se de fato autorizou a cobrança ou se é o caso de um desconto irregular. Em seguida, o sistema vai gerar uma cobrança para a associação. Assim que o beneficiário informar que não autorizou o desconto, o INSS vai acionar a associação para que faça o pagamento e apresente documentação. A associação terá 15 dias úteis para fazer o pagamento e as que não realizarem serão acionadas judicialmente. Em caso de dúvidas, basta ligar na central de atendimento do INSS pelo número 135. E o número de homicídios no Brasil caiu 20% pela primeira vez em 11 anos. A estatística faz parte do novo Atlas da Violência divulgado na segunda-feira pelo IBGE. O balanço foi feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só que, olha, em 2023, o Brasil perdeu mais de 21 mil jovens para a violência letal. Segundo os dados, esse número equivale a 60 assassinatos por dia no Brasil. De acordo com os dados do Atlas da Violência de 2025, o Brasil perdeu no ano de 2023 21.856 jovens para a violência. Esse número é equivalente a quase metade de todos os homicídios registrados no país, com 47,8%. As vítimas possuem idades entre 15 e 29 anos. A pesquisa apresentou que na década de 2013 a 2023 foram mais de 312 mil homicídios registrados no país. A maioria das vítimas são homens na faixa dos 20 anos. Segundo o apontamento, a violência é a principal causadora das mortes entre os jovens. Dos instrumentos mais utilizados estão as armas de fogo. Além disso, os estados com os casos mais graves são o Amapá e a Bahia. A letalidade nessas regiões é 12 vezes superior à de São Paulo. Apesar da grande quantidade de mortes registradas, os dados apresentaram uma queda desde 2017, quando o Brasil registrou o maior pico, com 72 mortes por 100 mil jovens. Em 2023, houve uma redução significativa de 6,2% em relação ao ano anterior. Para os especialistas e pesquisadores, os homicídios não são apenas tragédias familiares, mas que, infelizmente, as mortes precoces impedem os jovens de alcançar as fases mais cruciais da vida, como a formação pessoal, ingresso no mercado de trabalho e a construção de uma família.
O Brasil e a China divulgaram hoje uma declaração conjunta sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Lula e o líder chinês Xi Jinping concordaram com a proposta do presidente russo Vladimir Putin, feita no último sábado, sobre manter conversas diretas com Kiev. Sobre essa declaração, vamos ouvir agora a análise do mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. As conversas de alto nível entre Ucrânia e Rússia, que vão acontecer na Turquia quinta-feira, são um pedido de Brasil e China no Grupo de Amigos da Paz há muito tempo. Os dois países fizeram documentos e pedidos para que Ucrânia e Rússia discutissem paz. E, aparentemente, essas conversas iniciais já vão acontecer para que nós tenhamos uma perspectiva dos desejos não só da Ucrânia, que naturalmente deseja paz e um cessar-fogo, mas também da Rússia. Nós precisamos entender o que Vladimir Putin deseja. E é muito interessante a gente ver que esse encontro vai acontecer na Turquia, porque a Turquia virou naturalmente um mediador dessa paz, Nem Brasil e nem China conseguiram isso, e a Turquia já se consolida como um mediador importante em conflitos entre países na Eurásia. Então, é uma perspectiva que a gente tem, mas é importante a gente pensar que isso não vem de China, de Brasil e da Europa, mas sim de uma pressão dos Estados Unidos, porque recentemente Ucrânia e Estados Unidos assinaram um acordo de exploração de terras raras no território ucraniano. Então, muitos minerais que hoje os Estados Unidos são dependentes da China estão no território ucraniano, e os Estados Unidos veem isso como uma vantagem competitiva econômica que só vai conseguir ser explorado com o cessar-fogo ou até mesmo um fim dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E é importante a gente pensar que dentro desse grupo da paz, formado por Brasil e China, a gente tem uma aproximação diplomática muito grande entre os dois países, Vale lembrar que o Brasil hoje é extremamente dependente das exportações chinesas de commodities, ou seja, agropecuária, petróleo e outros insumos agrícolas que movimentam muito a cadeia econômica brasileira. Então, a parceria entre China e Brasil é uma coisa que tem que ser duradoura, porque o Brasil depende muito mais da China do que a China depende do Brasil. Nesse período de parceria aí, desde quando quando a China se tornou o principal parceiro econômico do Brasil, a China começou a testar vários tipos de estratégias de plantação na África. Então, por exemplo, se há um rompimento repentino das relações entre Brasil e Estados Unidos, a China tem a quem recorrer e onde recorrer para alimentar sua população de mais de 1 bilhão de pessoas. E nós encerramos a edição desta terça-feira com imagens do céu da capital paulista, 21 graus neste momento. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra novamente amanhã. Até!